E já que eu estou falando com advogado criminalista, uma questão. Existe crime perfeito ou o advogado é que não foi bom o suficiente? Não, Leandro, na verdade, muitas vezes o advogado não é bom o suficiente. Até porque, Darwin, o advogado tem que trabalhar com a realidade. Ele não pode fugir muito da realidade, não tem mágica, não tem invenção. Então, cabe ao advogado defender diante do que tem dentro do processo, diante das provas, diante daquilo que aparece nas mãos dele, daquilo que surge nos autos. Então, na verdade, assim, para o advogado, na verdade, não existe crime. Existe réu injustamente processado. É isso que existe. Doutor Carlos, um assunto que ganhou as manchetes e comentários na cidade de Mogi das Cruzes nessa semana que passou foi uma operação deflagrada pela Polícia Civil aqui da cidade e com apoio da Polícia de São Paulo para coibir a infiltração de membros do crime organizado ligados ao primeiro comando da capital como candidatos às próximas eleições aqui na cidade e na região do Alto Tietê. Como é que o senhor tem acompanhado as ações do PCC nesta área e por que o interesse do crime organizado em instalar suas ramificações em câmaras e prefeituras? Ô Darwin, eu acho que o aparelhamento, né, do crime organizado, ele evoluiu demais, né? Isso é uma tristeza, isso é algo que tem que ter muita atenção de toda a sociedade, de todo o poder judiciário e dos órgãos públicos. A criminalidade organizada, ela saiu daquele crime apenas violento, apenas da sistemática que assusta a qualquer um, e começou a se infiltrar nos setores da sociedade civil. E procura se infiltrar em diversos segmentos, tais como órgãos políticos, tenta se infiltrar no judiciário, enfim, passa a participar da vida pública e, a partir daí, passa também a ter uma voz de comando muito maior e muito superior. Então, exige muita atenção para que se combata isso, porque o dinheiro do crime organizado, hoje em dia, ele se insere no sistema usual de maneira clara, ou seja, pela lavagem de dinheiro. Então, ele é utilizado, ele é aparelhado, ele é utilizado justamente para inserir agentes ligados ao crime organizado nessa sistemática. Mas de que forma aí o crime pode se fortalecer colocando seus representantes, por exemplo, dentro de Câmara e Prefeitura? Se fortalece porque tem agentes públicos, né? Basta todo mundo que assistiu e conseguiu assistir Narcos, por exemplo, né, viu que uma das formas políticas de se ganhar força, de evitar o combate e de se favorecer o crime organizado é justamente colocando elementos nos setores específicos de cada organização. Ou seja, você coloca agente político, você coloca agente público e com isso você vai minimizando até as forças do combate. É o poder. É você ter acesso ao poder, estar próximo do poder e usar o poder daí para essa finalidade escusa. O senhor, como advogado criminalista, tem condição de me dizer, por exemplo, como é que o PCC tem agido em relação ao judiciário e principalmente aos advogados? Estou perguntando isso porque dias atrás eu vi uma história de uma advogada que recebeu aí uma coroa de flores, fúnebre, evidentemente, após não ter conseguido obter um habeas corpus para um preso que estava ligado aí exatamente a essa facção do crime organizado. Como é que está sendo isso aí nos meios advocatícios, no meio do judiciário de uma forma geral? Vamos separar alguns pontos, Darwin. Eu acho que é o seguinte: o advogado, qualquer advogado, especialmente na área criminal, existe uma linha muito tênue entre você ser apenas advogado e seguir à risca a advocacia e partir para um lado onde você se envolve com uma criminalidade. O advogado, o verdadeiro advogado, não consegue se envolver com a criminalidade. Só que esse verdadeiro advogado, ele age com certa retidão e com honestidade, inclusive com o cliente. Você obter um habeas corpus é um resultado. E o advogado não pode prometer resultado, ele tem que prometer trabalho. O resultado não depende dele, exclusivamente dele. Vai depender do judiciário. Então, quando o advogado faz um bom trabalho e ele coloca as regras e coloca as consequências que podem advir daquele resultado, então você não encontra problema. Não estou dizendo que é no caso concreto. Agora, nós estamos vendo aí, infelizmente, advogados que, se perdendo, inclusive em questões éticas, acabam prometendo resultados indevidos, acabam falando que tem alguma possibilidade de resultado, o que não pode ser prometido, e acabam se vinculando, de certa forma, com um problema maior, que acaba enganando o cliente. Então, não estou dizendo que é o caso concreto. Agora, também na criminalidade organizada, existe um risco de alguns advogados que acabam se envolvendo demais com essa criminalidade a ponto de trabalhar só para este tipo de crime.
e acaba se vinculando, fazendo inclusive, tendo papéis que não são só de advogados, que são papéis de pessoas envolvidas com o crime organizado. Estes, na verdade, não são advogados. Eles estão a favor do crime e, portanto, eles não poderiam continuar advogando. Isso aí é resultado da alta rentabilidade que pode resultar de uma ação desse tipo, né? Darwin, da alta rentabilidade, da estruturação e do aparelhamento do crime organizado. E aí eu vou trazer uma outra questão que é muito assim, difícil e tem que ser combatida, tem que ser discutida, que é a proliferação de cursos jurídicos. Nós temos uma gama gigantesca de cursos jurídicos de faculdade sem qualquer tipo de controle. Tá? Então, o Estatuto da Advocacia, ele disse que a OAB ela tem que dar um parecer para aprovando ou não um curso jurídico. Esse é um parecer opinativo. O MEC não segue os pareceres da OAB, até porque também a OAB não sei nem se ela está fiscalizando os cursos jurídicos. Então tem que ter uma alteração regimental, alteração do Estatuto da Advocacia, justamente para que a Ordem dos Advogados do Brasil emita um parecer vinculativo e você não permita mais que os cursos jurídicos se expandam como estão expandindo. E que daí se comece a fazer, porque o problema do curso jurídico não é só da OAB, é um problema de todo o judiciário, é um problema da sociedade. Então você faz com que daí as faculdades, grande número de faculdades, comecem a cuidar do curso, cuidar do aluno e verificar o aluno. Então eu acho que daí você começa a restringir essa gama de cursos jurídicos que existem, você começa a filtrar melhor as pessoas que estão saindo e se tornando bacharéis, você começa a mostrar que realmente elas estão lá para um trabalho sério, correto, efetivo e, acima de tudo, honesto, com muita ética. A advocacia pressupõe ética e honestidade acima de tudo.